Imagine um sistema de saúde onde você, cidadão, tem poder real de decisão sobre políticas, orçamento e fiscalização. Isso não é utopia, é a Lei 8.142 de 1990. Nesta aula, você vai dominar os dois pilares que sustentam o SUS democrático: participação social e financiamento. Vamos desvendar como conferências e conselhos de saúde funcionam, como os recursos federais chegam aos municípios e estados e quais são as condições para receber esse dinheiro. Prepare-se para entender a lei que transformou a saúde pública brasileira em um sistema verdadeiramente participativo e transparente. A Lei 8.142 de 1990 é cobrada em praticamente todos os concursos da área da saúde. Por quê? Porque ela regulamenta dois temas que as bancas adoram: controle social e financiamento do SUS. Questões sobre composição paritária dos conselhos, atribuições das conferências, requisitos para receber recursos federais e fundos de saúde aparecem em provas de todos os níveis. As bancas exploram pegadinhas clássicas: confundir conferência com conselho, trocar percentuais de paridade, inverter critérios de distribuição de recursos. Dominar essa lei é essencial para cargos de gestão, auditoria, controle social e planejamento no SUS. Vamos mergulhar nos detalhes que fazem a diferença entre acertar e errar na prova. As conferências de saúde são instâncias de caráter deliberativo que se reúnem a cada 4 anos. Seu objetivo é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. A convocação é feita pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo próprio Conselho de Saúde. A composição das conferências obedece à paridade: 50% de usuários do SUS e 50% divididos entre trabalhadores de saúde, gestores e prestadores de serviços. Vamos a um exemplo concreto: a Conferência Nacional de Saúde, realizada a cada 4 anos em Brasília, reúne delegados de todo o país eleitos nas conferências municipais e estaduais. As deliberações dessa conferência orientam o Plano Nacional de Saúde e influenciam diretamente as políticas públicas de saúde para o quadriênio seguinte. Outro exemplo prático: um município realiza sua Conferência Municipal de Saúde em 2024. Nessa conferência, os delegados debatem e aprovam propostas sobre ampliação de unidades básicas de saúde, criação de programas de saúde mental e alocação de recursos para medicamentos de alto custo. Essas deliberações vinculam o gestor municipal, que deve incorporá-las ao Plano Municipal de Saúde e ao orçamento do ano seguinte. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo. Eles atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Os conselhos funcionam de forma contínua, com reuniões periódicas, geralmente mensais. Suas decisões são homologadas pelo chefe do Poder Executivo: prefeito, governador ou presidente. A composição dos conselhos também obedece ao princípio da paridade: 50% de representantes de usuários e 50% distribuídos entre trabalhadores de saúde, gestores e prestadores de serviços. As atribuições dos conselhos são amplas: aprovar o plano de saúde, fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo de Saúde, acompanhar a execução orçamentária, propor critérios para a programação e execução financeira. Importante: o Conselho de Saúde não executa ações, ele delibera, fiscaliza e controla. Exemplo concreto: o Conselho Municipal de Saúde de uma cidade de médio porte analisa a prestação de contas trimestral do Fundo Municipal de Saúde. Durante a análise, os conselheiros identificam gastos elevados com diárias e passagens, mas baixa execução em ações de atenção básica. O Conselho delibera pela reorientação dos gastos e solicita ao gestor um plano de ação corretivo. Essa deliberação é vinculante e deve ser acatada pelo secretário municipal de saúde.
A Lei 8.142 de 1990 revolucionou o financiamento do SUS ao instituir transferências automáticas e regulares, fundo a fundo. Antes dessa lei, os repasses dependiam de convênios individuais e negociações políticas, marcados por clientelismo e falta de previsibilidade. A nova lei eliminou a necessidade de convênios para cada repasse, garantindo regularidade e autonomia aos entes federados. Metade dos recursos destinados a estados e municípios é distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes. Esse critério populacional garante uma base mínima de recursos per capita para todos os entes federados, assegurando equidade inicial na distribuição. A outra metade dos recursos é distribuída de acordo com critérios técnicos combinados. São eles: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Também são considerados desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais e previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Exemplo prático: um município de 50 mil habitantes no interior do Nordeste recebe mensalmente recursos do Fundo Nacional de Saúde para custear a atenção básica por meio do piso de atenção básica fixo, calculado com base no número de habitantes cadastrados. Além disso, o município recebe recursos adicionais do piso de atenção básica variável para cada equipe de saúde da família implantada, para agentes comunitários de saúde, para equipes de saúde bucal e para programas específicos. Todos esses repasses ocorrem automaticamente, de forma fundo a fundo, sem necessidade de convênio, garantindo previsibilidade e continuidade no financiamento das ações de saúde. A Lei 8.142 de 1990 estabelece requisitos obrigatórios para que estados, Distrito Federal e municípios recebam os recursos federais destinados à saúde. O primeiro requisito é a existência de fundo de saúde, com conta bancária específica e movimentação sob fiscalização do Conselho de Saúde. O segundo requisito é a existência de Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com a lei. O terceiro requisito é a elaboração de plano de saúde, aprovado pelo Conselho de Saúde. O quarto requisito é a apresentação de relatórios de gestão que permitam o controle previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8.080 de 1990. O quinto requisito é a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. O sexto requisito é a constituição de comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto no artigo 27 da Lei 8.080 de 1990. O não atendimento desses requisitos implica a suspensão das transferências de recursos federais. Exemplo concreto: se um município não constituir seu Conselho Municipal de Saúde com composição paritária ou não apresentar os relatórios de gestão trimestrais ao Conselho, o Ministério da Saúde pode suspender os repasses federais até que a irregularidade seja sanada. Essa exigência garante que os recursos públicos sejam aplicados com transparência, controle social efetivo e planejamento adequado. A suspensão de recursos é uma medida extrema, mas necessária para assegurar o cumprimento das normas legais e a correta aplicação dos recursos da saúde. As bancas adoram explorar confusões entre conferências e conselhos de saúde. Pegadinha clássica: afirmar que as conferências são permanentes ou que os conselhos se reúnem a cada 4 anos. Lembre-se, conferências são periódicas, a cada 4 anos. Conselhos são permanentes, com reuniões mensais. Outra armadilha frequente: inverter a composição paritária, dizendo que os usuários representam 25% ou 75%. A regra é clara: 50% de usuários, 50% dos demais segmentos somados. Cuidado também com questões que trocam os critérios de distribuição de recursos. Afirmar que 100% é per capita ou que 100% é por critérios técnicos. A lei determina metade per capita, metade por critérios técnicos combinados.
Pegadinha sobre requisitos. Dizer que basta ter fundo de saúde para receber recursos federais. Falso. São 6 requisitos obrigatórios, incluindo Conselho de Saúde ativo, plano aprovado pelo Conselho, relatórios de gestão, contrapartida orçamentária e comissão de plano de carreira, cargos e salários. Fique atento a essas armadilhas e revise os detalhes da lei. Vamos resolver uma questão que exige conhecimento preciso dos requisitos da Lei 8.142 de 1990. Um estado da federação recebeu recursos federais para ações de saúde em 2023 mediante transferências fundo a fundo. No entanto, ao final do exercício, a auditoria do Tribunal de Contas Estadual identificou que, primeiro, o Conselho Estadual de Saúde não se reuniu durante 8 meses consecutivos. Segundo, o Plano Estadual de Saúde vigente não foi submetido à aprovação do Conselho. Terceiro, os relatórios de gestão trimestrais não foram apresentados ao Conselho. E quarto, parte dos recursos foi aplicada em ações não previstas no plano de saúde. Considerando exclusivamente as disposições da Lei 8.142 de 1990 sobre as condições para recebimento de recursos federais, o descumprimento mais grave que pode ensejar suspensão imediata das transferências é: alternativa A não submissão do Plano Estadual de Saúde ao Conselho, pois a existência de plano aprovado pelo Conselho é condição legal para recebimento de recursos. Alternativa B. Todos os descumprimentos têm igual gravidade e, somados, justificam a suspensão das transferências federais. Alternativa C. A ausência de reuniões do Conselho por 8 meses, pois caracteriza a inoperância do órgão de controle social. Alternativa D. A aplicação de recursos em ações não previstas no plano de saúde, configurando desvio de finalidade. Alternativa E. A não apresentação dos relatórios trimestrais ao Conselho por violar o princípio da transparência na gestão. A alternativa correta é a A. A não submissão do Plano Estadual de Saúde ao Conselho está correta porque a Lei 8.142 de 1990 estabelece expressamente que, para receberem recursos federais, estados e municípios devem contar com plano de saúde aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde. A ausência dessa aprovação formal configura descumprimento de requisito legal expresso, ensejando suspensão das transferências. A alternativa C está errada porque, embora a inoperância do Conselho por 8 meses seja grave, a lei não estabelece prazo específico de inatividade como condição isolada para suspensão de recursos. A alternativa E está errada porque a não apresentação de relatórios trimestrais ao Conselho é irregularidade administrativa séria, mas não está elencada como condição expressa na Lei 8.142 de 1990 para recebimento de recursos. A alternativa D está errada porque a aplicação de recursos fora do plano configura má gestão e pode gerar outras sanções, mas o requisito legal expresso é a existência de plano aprovado pelo Conselho, não a execução estrita. A alternativa B está errada porque os descumprimentos não têm igual gravidade do ponto de vista da Lei 8.142 de 1990. A ausência de plano aprovado pelo Conselho é condição expressa e específica. Vamos recapitular o que você dominou nesta aula sobre a Lei 8.142 de 1990. Você aprendeu que as conferências de saúde se reúnem a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes, com composição paritária de 50% de usuários. Você dominou que os conselhos de saúde são permanentes, deliberativos, fiscalizam o fundo de saúde e aprovam o plano de saúde, também com composição paritária de 50% de usuários. Você entendeu que as transferências fundo a fundo são automáticas, sem convênios, sendo metade per capita e metade por critérios técnicos. E você memorizou 6 requisitos obrigatórios para receber recursos federais: Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano aprovado pelo Conselho, relatórios de gestão, contrapartida orçamentária e comissão de plano de carreira, cargos e salários. Agora é hora de fixar esse conhecimento.
Vá até a apostila e resolva todos os exercícios sobre a Lei 8.142 de 1990. Treine especialmente questões que exploram a diferença entre conferências e conselhos, composição paritária e requisitos para receber recursos. Sua aprovação depende do domínio completo dessa lei fundamental do SUS. Vamos juntos rumo à sua aprovação.